Maravilha. Vamos então iniciar falando sobre o que é pneumática e hidráulica. Tá? Dentro do conceito que vocês já ouviram, que vocês conhecem sobre pneumática e hidráulica, o que é isso? Tá? Alguém, quer acrescentar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa sobre o que é pneumática e hidráulica? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, pneumática e hidráulica, se a gente for assim, verificar somente a questão assim, bruta, né, de forma bem grosseira, seria um sistema que trabalha com óleo, ou melhor, com líquido ou com gases. Tá? Pneumática, a parte de gases, e hidráulica, a parte dos líquidos. Mas ele não é só um sistema, trabalha com ar comprimido, ou trabalha com óleo hidráulico. Não é só isso, tá? Se a gente for fazer um paralelo, uma comparação, ele é da mesma forma que um sistema mecânico completo ou um sistema elétrico completo, tá? Por quê? Porque a gente tem todo um sistema desenvolvido para fazer a transformação de tipos diferentes de energia, para a gente conseguir aproveitar bem esse tipo de energia e fazer a realização de algum trabalho, né? Realizar algum trabalho, fazer alguma atividade, utilizar esses sistemas de força para realizar algum tipo de atividade. Tá? Então, ele é um sistema completo de transmissão de força, de transformação de energia para ser utilizado no desenvolvimento de algum trabalho. Então, não é simplesmente é uma maquininha lá que funciona com ar comprimido, ou uma máquina que funciona com óleo hidráulico. Tá? É um sistema completo de força. Tá? Então, se a gente for pensar o que é um sistema pneumático hidráulico, ele é um sistema de força. Ele é um sistema de transmissão de força para realização de trabalho. Por que a gente consegue transmitir força num sistema pneumático, num sistema hidráulico? A gente consegue também pensar em todo um sistema, né, completo de transformação de energia, de modificação de energia. Tá? Um sistema pneumático hidráulico ele vai ter as mesmas características de desenvolvimento de força como se fosse um sistema de força mecânica. Tá? Do mesma forma, se eu for pegar, por exemplo, um sistema de um carro, um sistema, né, de movimentação de um carro, o que a gente tem num carro? A gente tem um motor, esse motor ele recebe o combustível, processa o combustível para desenvolver movimento, ele vai fazer a queima do combustível para conseguir a explosão dentro do motor e desenvolver o movimento dentro do motor. Tá? Então ele faz a conversão do que a gente chama de energia química e transforma isso em energia mecânica, né? A movimentação dos pistões. A partir da movimentação dos pistões, ele vai passar por uma caixa de embreagens e a partir da caixa de embreagens ele vai conseguir transmitir a força até as rodas que vão realizar o trabalho de movimentação do carro. Então a gente tem um processo de geração de energia, ou melhor, geração é complicado a gente falar sobre gerar energia. Normalmente a gente tem a transformação de um tipo de energia para outro. Mas se a gente colocar de termo geral, ele gera a energia mecânica, então a gente gera a energia mecânica, transmite essa energia mecânica, em alguns casos transforma essa energia mecânica para ser utilizado e realizar um trabalho. Então, no carro a gente tem força mecânica, tá?
Da mesma forma que a gente tem em todo o sistema industrial, residencial, um sistema completo de força elétrica. E no que eu estou colocando aqui, força, a gente pode pegar essas duas palavras aqui, essa palavra aqui, esses dois conceitos aqui, e transformar para um nome que talvez se encaixe melhor no que a gente está falando aqui, que seria sobre energia. Né? A força é um termo, de repente, meio generalista, que a gente pode empregar para várias coisas, mas vamos colocar assim um termo mais próximo daquilo que a gente está falando aqui, que é energia. Sobre energia elétrica, a gente vai e compreender da mesma forma. Eu tenho uma energia de acumulação da água, né? A água vai passar por dentro da turbina, a turbina vai movimentar o sistema de geração de energia elétrica, gerar energia elétrica, essa energia elétrica vai ser transmitida até as cidades vão fazer a conversão, né? Quando chega na cidade, faz a conversão de energia para distribuir para as ruas, e quando chega na próximo da residência, é de novo feita uma conversão para utilizar dentro da residência ou utilizar dentro da indústria a energia elétrica. E é um sistema também que vai ser utilizado para realizar algum tipo de trabalho. Né? A gente está utilizando aí um sistema eletrônico de transmissão via internet, né? O computador meu está ligado aí para fazer a transmissão, e a partir disso a gente consegue desenvolver aí a aula nossa. Todo o desenvolvimento de luz, movimentação de motores elétricos, tudo está envolvido dentro desse conceito de energia elétrica, que é um sistema completo de transmissão, conversão de tipos diferentes de energia para a realização de algum determinado trabalho. Tá? Então, nesse conceito, o que a gente vai falar sobre pneumática e hidráulica também é um conceito de energia. Tá? Também é um conceito de energia. É a energia que alguns livros denominam como energia fluida. Por que isso? Por que esse fluido aqui? De onde vem esse fluido? Porque a gente utiliza fluidos para fazer essa transmissão de energia. Tá? Quais são os fluidos que a gente utiliza para fazer essa transmissão de energia? A gente utiliza na pneumática os gases e na hidráulica os líquidos. Tá? E os dois são fluidos. Os dois têm características muito próximas uns dos outros. E é justamente porque a gente utiliza diferentes tipos de fluidos que a gente vai entender esse conceito de energia fluida, tá? A pneumática e a hidráulica como assim, variações desse sistema de energia. E é, da mesma forma que energia mecânica, energia elétrica, que nos exemplos que eu comentei, um sistema de transformação e de transmissão de energia. Você utiliza a energia da, do, dos gases, tá? Do ar comprimido ou do óleo sendo bombeado ali dentro do sistema para realizar algum tipo de trabalho, tá? Para fazer uma movimentação, para fazer uma prensagem e assim por diante, todas as atividades que a gente consegue desenvolver com um sistema de pneumática e hidráulica. Tá? Então, nesse sentido, ele é um sistema completo. Tá? A energia fluida é um sistema completo de transmissão de energia, porque ele vai pegar um motor elétrico ou um motor a combustão, vai fazer a conversão do tipo de energia, né? No caso, a energia mecânica, ele vai comprimir o ar, vai para gerar o ar comprimido, ou então vai movimentar o óleo para gerar a pressão no óleo para o sistema. Esse sistema vai fazer todo um processamento desse ar comprimido, desse óleo, para ser utilizado depois nos cilindros ou nos motores hidráulicos, pneumáticos, para a gente conseguir realizar algum tipo de trabalho. Tá? Então, é um sistema de energia fluida. A gente utiliza os fluidos
para fazer esse tipo de transmissão. Dentro dos fluidos, então, nós temos características muito parecidas, tá? Os fluidos, eles se comportam de maneira muito próxima. Aí a gente vai entender a diferença entre um e outro, para que a gente também compreender quais são as características do sistema pneumático e hidráulico. O que a gente tem de diferença entre os dois e de semelhança entre esses dois? Então, nos fluidos, nós temos os gases e os líquidos. Tá? São os fluidos que nós utilizamos, os gases e os líquidos. Tá? E eles têm diferença com relação aos elementos sólidos, aos corpos sólidos. Como que a gente consegue entender o que é um gás, o que é um líquido e o que é um sólido? É através da análise do comportamento dos átomos dentro dos corpos. Tá? Se a gente tivesse um super microscópio, tá? Um super microscópio, não adianta o microscópio que já existe. Ainda não existe um microscópio que consiga enxergar os átomos. Tá? Mas se a gente tivesse um microscópio que conseguisse enxergar os átomos, a gente veria um corpo sólido mais ou menos com essa configuração aqui, se a gente pudesse enxergar os átomos. Tá? Seria um sistema onde os átomos eles estariam bem organizados, com posições bem distintas uns dos outros, tá? Formando o que a gente chama de estrutura cristalina. Tá? Então, num sólido, então deixa eu colocar aqui, sólido. Num sólido, essa posição dos átomos ela é bem definida. Tá? Eles se arranjam, eles se organizam, eles se estruturam dentro de uma determinada posição, de acordo com o tipo do material, de acordo com o processo de fabricação que foi utilizado para aquele material. Eles vão se organizando e os átomos eles ficam travados uns nos outros. Tá? Eles não ficam se movimentando, não existe movimentação entre esses átomos. Eles têm uma posição bem específica de se organizar. E através dessa organização, a gente tem características diferentes entre os sólidos. Esse formato de estrutura, essa característica de estrutura, nos dá aí a posição, as propriedades que os materiais têm. Um material pode ficar mais mole ou mais duro de acordo com a organização dessas estruturas que a gente está falando. Tá? Mas o que a gente pode já visualizar e entender é realmente a organização e a estrutura ficar totalmente travada. Ela não sai, tá, de posição um átomo. Para alguns materiais que conseguem conduzir eletricidade, por exemplo, os elétrons que estão nos átomos eles conseguem se movimentar, mas o átomo não sai do lugar, tá? Porque é um material sólido. Se a gente conseguisse aplicar o mesmo desenvolvimento, né, que a gente tem aqui para um corpo sólido, num pouco de líquido dentro de né, um recipiente, seria mais ou menos isso daqui que a gente veria. A gente veria os átomos próximos uns dos outros, mas nada organizados. Porque nos líquidos, os átomos eles se movimentam. Não tem uma movimentação muito grande, tá? Eles não ficam muito agitados, eles têm uma certa liberdade, mas eles não ficam totalmente agitados indo para um lado e para o outro. Tá? Eles têm movimentação, eles não estão totalmente travados uns dos outros, tá? Não existe essa mesma característica do sólido, de um ficar travado no outro, ele não se movimentar. Não, existe movimentação entre os átomos, então eles não ficam parados, e existe um espaço um pouquinho maior entre um átomo e outro. Tá?
Mas pode ver que nesse caso aqui, os átomos eles têm a mesma característica, mais ou menos o mesmo tamanho, e aqui a gente começa já a ter um pouquinho de alteração na estrutura, uma bolinha um pouquinho menor que a outra, poucas variações aqui entre o sistema líquido. Mas, nesse caso, eles têm liberdade de movimentação, tá? Não fica um travado no outro, não fica um preso ao outro. E é justamente isso que permite que a gente consiga fazer o entendimento de que isso daqui é um fluido. Por quê? Porque já que os átomos têm liberdade de movimentação, eles vão conseguir ocupar todo o espaço que tem ali dentro. Tá? Vamos colocar aqui esse recipiente aqui tá cheio com o líquido, e o líquido ele vai ocupar todo o espaço interno ali do recipiente, independente do formato que esse recipiente tenha. Tá? Não interessa o que tamanho que tem as dobrinhas lá internas desse recipiente, algum espacinho escondido, algum furo, alguma coisa, ele vai conseguir ocupar aquele espaço. Tá? Então, isso define a característica de um fluido, que é se expandir e ocupar o espaço que tem. Ele consegue se expandir totalmente, porque as moléculas não estão presas umas às outras, então ele consegue ocupar todo o espaço. E quando a gente permite que esse material se movimente, ele escoa. Uma molécula fica grudadinha na outra e vai empurrando ou puxando uma outra. Ele consegue escoar, ele consegue escorrer. Tá? Então, são as duas coisas que definem a característica dos fluidos. Tá? Essa possibilidade de ocupar um determinado espaço ou se expandir a ponto de eu querer ocupar o máximo de espaço possível, ou todo o espaço possível, tá? E também a possibilidade de escoar, de escorrer, de se movimentar. A mesma coisa a gente vai olhar na questão de um sólido, um líquido ou de um gás com relação à estrutura. Vamos pensar aqui num pouco de ar. Como que as moléculas vão se comportar? Elas vão ter tamanhos mais variados, elas têm uma liberdade muito maior entre elas, tem muito mais espaço entre as partículas e elas estão sempre em movimento. E movimentam-se muito mais, tá? Nos gases. Elas conseguem ocupar muito mais espaço. Então você tem aí ao redor, né, da gente toda a atmosfera, ela tem muitos quilômetros acima da nossa cabeça, a atmosfera do planeta Terra, e ela ocupa assim muito desse espaço pela movimentação dessas partículas, desses átomos. Tá? Quando a gente faz uma embalagem a vácuo, por exemplo, que a gente retira a maior quantidade possível de ar ali dentro daquela embalagem, quando você abre aquela embalagem, ela faz até um ruídozinho bastante parecido com um sistema pneumático funcionando, né? Um tss. Por quê? Porque o ar está entrando naquele espaço, ocupando aquele espaço que não tinha ar antes. Então, a gente consegue perceber que os gases também se comportam muito parecido com os líquidos pela questão de ocupar o espaço, né? Conseguir entrar nos lugares onde é permitido, vamos colocar assim. Tem espaço, os líquidos e os gases eles acabam penetrando, eles acabam, né, entrando naqueles lugares. E eles têm liberdade de movimento, né? Tem um espaço entre eles, eles conseguem se movimentar, diferente do sólido, onde a estrutura está toda organizada, a estrutura está toda travada um no outro. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, essa é a questão de diferença entre esses sistemas, tá? O sólido, o líquido e o gasoso. Como que a gente consegue aproveitar essas características para conseguir fazer a transmissão de força, a transmissão de movimento? Quando eu aplico uma força sobre o líquido ou sobre o gás, eu tento fazer com que esse material que, vamos colocar assim, é mole, né? Não tá travado uma molécula sobre a outra. Eu tento aplicar uma força nele
E ele, por ter a característica de todas as moléculas estarem livres com movimentação, ele divide essa força sobre todo o sistema. Então, vamos imaginar que eu pego aqui, nesse pote de água, coloco um material aqui na parte de cima, né, bloqueando a saída dele, e aplico uma força na parte de cima desse recipiente. Essa força aqui que eu apliquei, ela vai ser dividida para todos os lados aqui desse recipiente. Todas as paredes internas aqui, em todas as partes da parede interna, vão receber uma parte daquela força que foi aplicada. Então, cada uma das setinhas que eu desenhei aqui, ela vai representar uma divisão dessa força que eu apliquei aqui em todos os lados. Esse é o conceito de pressão, tá? E o mesmo acontece quando a gente pega um gás, coloca ele dentro de um determinado recipiente, aplica uma pressão na parte de cima dele, tá? Quando a gente aplica essa pressão no sistema, as moléculas de ar elas estão mais livres, elas estão mais soltas, né? Tem um espaço maior entre elas. Então, quando você aplica uma força, você acaba reduzindo o espaço que tem aqui dentro, tá? Fica um espaço menor e as moléculas elas acabam ficando daí um pouco mais próximas. Você acaba limitando o espaço que elas vão conseguir se deslocar. E é por isso que a gente consegue comprimir o ar, porque existe espaço entre as moléculas. Já os líquidos eles são praticamente incompressíveis, ou seja, você não consegue comprimir um líquido. Ou você consegue comprimir, mas é tão pequena a taxa de compressão dele que praticamente ele não se desloca, ele não se mexe, não sai do lugar. Então, a gente já começa a ter algumas diferenças entre o líquido e os gases a partir dessa primeira característica. Tá? Num sistema hidráulico, quando a gente aplica força na bomba, a gente faz o acionamento da bomba, praticamente já de imediato, de forma instantânea, todas as partes, não interessa o tamanho do sistema, praticamente de imediato, todas as partes já vão receber uma parcela da energia, porque as moléculas estão muito próximas umas das outras e ele consegue um nível de qualidade muito melhor de transmissão de energia. Tá? Os líquidos eles conseguem fazer isso. Você ligou a bomba, praticamente todo o sistema que já está em contato com esse óleo sendo movimentado já vai receber uma parcela de energia, ele já consegue funcionar com carga praticamente total de imediato. Tá? Então, se você tem um sistema que precisa ter uma força muito grande, fatalmente você vai precisar de um sistema hidráulico, porque ele consegue fazer essa transmissão de forma direta, assim, automática, vamos colocar assim, imediata. Todo o sistema hidráulico consegue fazer uma transmissão muito melhor de força, ele consegue ampliar muito mais essa força, dada essa característica das moléculas serem muito mais próximas e a gente quase não conseguir fazer a compressão, a gente não consegue esmagar essas moléculas. Tá? Nos gases, como essas moléculas aqui estão mais soltas, né, tem muito mais espaço entre as moléculas, a gente comprime, tá? E é como se a gente estivesse apertando um monte de mola, tá? Então vamos pensar aí num sistema com um monte de molinha. Você aperta uma mola, ela armazena aquela energia e quando você solta, ela transforma aquela energia que você acumulou em movimento de novo. Ela retorna para a posição, que ela tinha anteriormente, tá? No sistema de gases, né, no sistema de ar comprimido, a ideia é mais ou menos a mesma. A partir do momento que você acumula aqui uma quantidade de ar aqui dentro, você aplica uma força e faz com que as moléculas fiquem bem próximas umas das outras, você está fazendo um sistema de acúmulo de energia, você está apertando um monte de molinha lá também. E quando você libera esse espaço, esse aumenta de novo esse espaço, essas molas tendem a empurrar de novo o sistema. Então a gente faz justamente isso, a gente aproveita a movimentação
das moléculas do ar ali sendo esmagadas para utilizar como uma fonte de energia, como uma fonte de recuperação de força para ser utilizada no sistema. E é justamente por essa questão de movimentação que a gente consegue que esse sistema seja um pouco mais rápido, tá? Então, já na característica dos componentes que a gente utiliza para fazer a transmissão de energia, a gente já também tem características diferentes de trabalho. No caso dos sistemas... Oi? Fala o não, eu sei. No caso dos sistemas hidráulicos, uma transmissão de força, tá? Transmissão de força muito maior. E no caso de sistemas pneumáticos, uma transmissão muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais de velocidade de acionamento. Então, isso significa que um sistema hidráulico não pode ser rápido? Isso significa que um sistema pneumático não tem força? Não, não significa isso de forma direta. Significa que até um determinado limite de força, o sistema pneumático consegue desenvolver muito bem, tá? Com um valor, digamos assim, aceitável. E o sistema hidráulico consegue ter um certo limite de velocidade, tá? Que ainda vale a pena pelo custo que você está empregando, então ele consegue trabalhar com um certo nível de velocidade. Mas para níveis maiores de velocidade, a hidráulica de repente não compensa tanto, e para níveis maiores de força, a pneumática de repente não compensa tanto. Porque você vai ter que desenvolver muito mais força, vai ter que comprar bombas muito melhores ou compressores muito melhores, onde o custo vai ficar muito alto. Já é um sistema que normalmente tem um custo muito alto de implementação. Os componentes de pneumática e de hidráulica normalmente são muito mais caros em comparação com outros sistemas. Então, qualquer aumento que você precise no sistema, ele já vai ter um gasto adicional muito maior e que, de repente, não vale tanto a pena assim. Beleza. Então, nesse sistema a gente tem basicamente a diferença entre os mecanismos aí. O sistema sólido, o sistema líquido e o sistema gasoso para fazer a transmissão de força e de energia. Tá? Esses sistemas, né, se a gente for fazer uma comparação com um sistema mecânico que é conhecido, é utilizado desde o homem da caverna, né, o sistema mecânico, o ser humano utiliza ferramentas desde o homem das cavernas, lá, quando ele começou a agricultura, começou a cuidar de animais, começou né, a fazer né, a domesticação de animais e tal, é de muito tempo atrás. Um sistema elétrico né, muito mais recente dentro da história da humanidade, mas já tem né, muito mais aí de 100 anos. E se você for pensar, o sistema pneumático e hidráulico, ele cresceu muito nos últimos anos. Últimos anos, tipo, nos últimos 50, 100 anos, vamos colocar assim. Então é um tipo de ciência nova que foi desenvolvida, é uma coisa que não existia antes e que começou a ser estudada e a ser analisada de agora, pouco tempo atrás. Eu falar que não. Tá? Um sistema pneumático e hidráulico, ele já é conhecido do ser humano há pelo menos aí uns 2000 anos. Na época de Jesus Cristo, lá, aqueles malucos filósofos, lá Platão, Aristóteles, aqueles caras da Grécia Antiga, eles já conheciam bastante de engenharia, vamos colocar assim, para pensar, analisar e saber que existem sistemas que conseguiriam produzir algum trabalho utilizando o ar comprimido. Existem livros dessa época aí dos filósofos onde os caras tinham um volume inteiro, 2 volumes inteiros, ou seja, já uma sequência de livros
sobre como utilizar o ar comprimido para a realização de trabalho. Lá na Roma antiga, então, na época lá de Jesus Cristo, já existiam cidades inteiras com transmissão de tubo, né, para fazer chegar água encanada nas casas. Óbvio, só as casas dos ricos, né, na época, né? Mas já existia um sistema de transmissão de água para as casas. Então, um sistema hidráulico já quase completo, vamos colocar assim. Eles chamavam de aquedutos romanos. Então, né, na época era uma coisa assim absurda. Imagine, na época de Jesus Cristo, você não precisa ter que ficar lá indo lá no rio pegar água e levar para sua casa. Você tem um sistema de distribuição de água para as casas principais, né, para as casas de banho lá da Roma antiga e tal. Então, é um sistema que a gente conhece hoje, que a gente utiliza hoje de transmissão de energia, mas que na época já era conhecido, já se sabia. Então, por que é que a gente conseguiu ter esse desenvolvimento de tecnologia pneumática hidráulica, hoje sendo utilizado muito por robôs, por máquinas automatizadas? Porque só hoje isso aí aumentou muito. Um dos principais fatores é a questão das perdas. Tá? O sistema pneumático hidráulico ele é muito bom, ele é muito bem empregado em sistemas, né, industriais, mas, de certa forma, ele é um sistema com um baixo rendimento. Não vou colocar aqui que ele não compense, tá? É uma das coisas que eu vou comentar daqui a pouco aqui. Mas ele compensa, tá? É um sistema que compensa. Mas ele tem baixo rendimento, né? Qualquer coisa que você tenha no sistema gera perda. Movimentação muito brusca no sistema, no circuito que tem muita curva, perde energia. Tá? Perda de energia é dinheiro que você está jogando fora, porque a energia que você poderia utilizar você está perdendo. Então, se ele tem uma tubulação pneumática, por exemplo, que vai abastecer o seu galpão inteiro, sua indústria inteira, ou um setor inteiro dentro da indústria. Ele passa por um monte de tubulação, um monte de curva, tem que chegar até uma determinada parte lá da indústria lá. Todas essas curvas elas geram perdas na utilização da pressão de ar. Tá? Vai perdendo, o ar vai sendo reduzido conforme vai passando o tempo. Então, para cada curvinha, para cada redução, para cada componente de conexão, você tem um pouquinho de perda. São perdas pequenas que vão sendo acumuladas, assim, quando chega na máquina, você já não tem aquela pressão inicial que você tinha. Tá? O comprimento da tubulação também, isso influencia bastante na hora da gente falar sobre aproveitamento dessa energia. Tá? Então, são sistemas que acabam tendo um rendimento um pouco menor. Tá? Chegam a falar que é coisa entre 60% e 40% de rendimento. Então, se perde muita energia. Tá? Ainda assim, é um sistema que consegue fazer uma transmissão de energia com tamanha qualidade que é muito empregado hoje em dia nas indústrias. É óbvio que isso também melhorou por causa do processo de fabricação. Né? Hoje a gente tem processo de fabricação com precisão absurda. Então, conseguiu-se melhorar bastante o rendimento desses componentes, dessas máquinas, a ponto de reduzir muito o vazamento de ar, ou então conseguir aproveitar muito mais a transmissão da força do óleo e tal. Então, hoje em dia, ele é bastante rentável. Hoje em dia, ele tem uma empregabilidade muito maior dentro da robótica, dentro das máquinas automatizadas e assim por diante. Tá? Mas é um sistema muito, muito antigo, né? O ser humano já conhecia esse sistema lá de longa data. Então, para a gente entender como que foi, digamos assim, o desenvolvimento desse sistema, como é que ele é organizado, para a gente ter, assim, digamos, uma visão geral sobre esse sistema, eu vou colocar aqui uma sequência de ideias. A gente tem sempre nos sistemas, para todos eles, uma entrada, o processo e uma saída. Tá?
entrada, processo e saída. A gente tem tudo isso dentro de todos os sistemas. Se você pensar a indústria, né, ela compra matéria-prima, ela trabalha essa matéria-prima e ela tem saído um produto que ela vai vender, né? Então, todos os sistemas eles trabalham com essa mesma lógica, né? Entrada, processo e saída. No nosso sistema de pneumática hidráulica, a gente tem como entrada o sistema de bombas e de compressores. No processamento desse sistema, a gente tem aqui no meio do caminho as válvulas. As válvulas ficam aqui no meio do caminho para fazer o processamento do sistema. E na saída, nós temos os atuadores. Tá? Um atuador ele pode ser tanto linear quanto rotativo. Então, um atuador linear é um pistão, um cilindro, né, para fazer a movimentação, né, empurrar, puxar algum material. Tá? Então, ele pode ser tanto linear quanto ele pode ser rotativo. E no caso, rotativo é um motor pneumático, um motor hidráulico. Tá? Esse atuador ele precisa estar ligado a uma ferramenta. E a bomba ela precisa ser impulsionada, ela precisa ser movida por um motor. Tá? Esse motor ele pode ser elétrico ou ele pode ser a combustão. E basicamente é isso que a gente tem no sistema pneumático hidráulico. Tá? Basicamente é isso que a gente tem no sistema pneumático hidráulico. No sistema eu vou precisar de uma bomba para o sistema hidráulico ou de um compressor para o sistema pneumático. Depois disso, a gente passa por uma sequência de válvulas. Essas válvulas é que vão direcionar o ar, direcionar o óleo, vão fazer a regulagem de força, de velocidade, né? Vão regular a pressão e manda isso para o cilindro. O cilindro vai fazer um movimento em linha, né? Vai fazer um movimento linear ou vai fazer um movimento rotativo. Então, um motor de esteira, um, uma ponte rolante que precisa içar, né, algum material, ela pode utilizar um motor pneumático ou hidráulico, uma furadeira pneumática, né, tem um atuador rotativo, ali, um motor pneumático, e tudo isso tem que ser ligado, né, em uma ferramenta. É essa ferramenta aqui que vai realizar o trabalho, ela que vai, por exemplo, no caso de uma furadeira ou uma parafusadeira, ela que vai apertar o parafuso ou ela que vai furar, é a ferramenta que fura. Mas é o motor que faz o movimento rotativo. Tá? No caso do motor elétrico, motor de combustão, é ele que movimenta a bomba e movimenta o compressor. Então, é ele que gera a energia mecânica que esse componente aqui precisa para realizar o trabalho. Tá? Então, esse é digamos assim, de forma geral, de forma, assim, uma visão bem grande sobre o processo, esse que é o processo todo de pneumática hidráulica. Tá? A bomba, as válvulas e o rotador são os elementos, digamos assim, principais desse processo, mas não são os únicos. A gente ainda tem reservatório, tem filtro, tem tubulação, conexões, sistemas de vedação, é, resfriadores, né? No caso de óleo, a gente precisa resfriar. No caso do ar, a gente precisa manter o ar seco, sem umidade, então não tem secador de ar. E aí, né, outros materiais que podem ser implementados no sistema para ajudar e para fazer um suporte. Mas os três principais são esses, tá? O início, a bomba ou compressor, o meio de campo, né, as válvulas que, né, digamos assim, é o cérebro do sistema, que elas vão olhar o sistema e verificar o que o sistema precisa, né,
como que vão ser acionados os mecanismos, e aí os mecanismos, os atuadores, para fazer o acionamento do material, da ferramenta que vai realizar o trabalho. Tá? Então, qual que é a função de cada um aqui? O motor elétrico, ele vai colocar aqui, vamos colocar aqui, ele vai gerar, tá? Eu não gosto dessa palavra, porque as coisas não nascem do nada, não aparecem do nada, mas ele vai gerar a energia mecânica. Um motor elétrico, ele vai receber energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em movimento do motor, né? O torque ali no motor, né? O motor está girando, então ele vai ter torque. Então é o motor elétrico que consegue gerar essa energia. A bomba e o compressor, eles vão transformar, transformar a energia mecânica em energia fluida. No caso daí ele transforma em ar comprimido ou ele transforma em movimentação do óleo. As válvulas, elas vão fazer o trabalho de regulagem, de controle e de direção do óleo, do ar comprimido e assim por diante. Então, é as válvulas que vão fazer esse meio de campo, elas que vão fazer esse controle no meio do caminho. O atuador linear e rotativo, ele vai pegar esse óleo, esse ar comprimido, e vai transformar de novo em energia mecânica. Então ele pega energia fluida, né, ou esse ar comprimido e esse óleo em movimento, e vai fazer com que isso seja movimento de novo. Ele vai, né, realizar uma movimentação. E esse movimento realiza trabalho de novo. Deixa eu só ver aqui se alguém escreveu alguma coisa, se alguém... Não, acho que não é na minha turma. Não, é outra turma. Tá? Então, é basicamente essa explicação se a gente for ver o circuito pneumático e hidráulico de forma superficial, tá? Sem se ater a outros pontos técnicos. Assim, se a gente precisar explicar o que é um sistema pneumático, essa imagem aqui, esse esqueminha, ele representa todo o sistema pneumático e hidráulico em uma imagem só, tá? O motor elétrico, o motor a combustão, ele gera a energia mecânica, tá? Então a gente tem torque no motor, lá força no motor para acionar, movimentar a bomba e o compressor. Essa bomba e o compressor, eles pegam essa energia mecânica e transformam em energia fluida, pegam o torque do motor e fazem com que o ar seja comprimido, ou então faça com que o óleo seja movimentado. Esse óleo sendo movimentado pelo sistema passa pelas válvulas, as válvulas regulam, controlam, direcionam esse óleo, tá? Né? No caso do ar comprimido, fazem a mesma coisa, controla, direciona o ar comprimido, faz a regulagem dele, tá? Esse ar comprimido regulado, controlado, ele chega até o atuador, tanto linear quanto rotativo, e faz essa transformação desse ar comprimido de novo em uma força mecânica, de novo em um movimento mecânico. O cilindro atua, né, ele faz força, ele faz a movimentação, né, tanto de empurrar quanto de puxar, e a ferramenta que está acionada, né, que está ligada ao atuador aqui, ela realiza o trabalho que é necessário. Se for uma prensa, a ferramenta vai ser o estampo, né, que vai ali prensar o material.
Se for uma furadeira, essa ferramenta é a broca que está ali furando o material. Mas quem faz a força, quem faz o acionamento é o atuador. Então ele atua para se realizar através da ferramenta o trabalho que a gente precisa. Tá? Esse, então, é o panorama geral que a gente tem num processo de pneumática e de hidráulica. Conheciam já todo esse sistema? Tinham já uma visão já desse sistema aqui com esse ponto de visão, com esse ponto de vista? Sim? Não? Tá. Alguém vê alguma coisa de errada nisso aí? Eu fiz toda uma explicação aí, mas e todo mundo aceita, né? Pelo menos ninguém respondeu nada. E todo mundo aceita como sendo isso verdadeiro, como sendo isso o correto, é isso que acontece mesmo. Ninguém vê nenhum problema nisso. Acho que está todo mundo com vergonha de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa. Normalmente, né, em sala de aula, eu estimulo mais os alunos, né, os alunos talvez não fiquem com tanto receio, com tanta vergonha de comentar alguma coisa, né, mas eu tento trazer essa ideia aqui, ó. Esse componente, ó, esse motor aqui, ele já gera energia mecânica. Tá vendo? Ele tem energia mecânica aqui. E aqui eu tenho energia mecânica também. Então vamos pensar da seguinte forma: por que eu vou pegar essa energia mecânica aqui, passar por todo esse processo, desenvolver tudo isso aqui, ter esse monte de equipamento no meio, para depois terminar em energia mecânica de novo? Tem sentido isso? Então, normalmente, quando eu estou trabalhando na sala de aula, né, quando os alunos estão comentando, né, falando um pouquinho mais, eu trago à tona essa pergunta. Essa energia mecânica aqui, ela não serve aqui? A gente não consegue utilizar essa energia mecânica aqui ao invés dessa energia mecânica aqui? Por que eu faço todo esse processo para ter de novo energia mecânica, realizar trabalho, sendo que aqui eu já tenho energia mecânica? A ideia é que essa energia mecânica aqui é um pouco inferior a essa. Tá? Senão não compensaria eu fazer todo esse sistema. Senão não valeria a pena eu desenvolver todo esse sistema. Né? Comprar um monte de componente, que normalmente é muito caro e tal. Né? E não valeria a pena fazer tudo isso aqui se essa aqui não fosse diferente dessa. Se essa aqui não fosse, de certa forma, até inferior a essa aqui de novo. Quando a gente tem essa energia mecânica, eu tenho ali a movimentação do motor elétrico ou então a movimentação do motor a combustão. Tem força? Tem, é óbvio que tem. É indiscutível que não exista força, que não tenha uma capacidade de trabalho, que não seja possível ser desenvolvido trabalho através dessa energia mecânica. Mas quando a gente faz o sistema mecânico aqui, né, de transmissão, de transformação de energia mecânica em energia fluida, eu regulo, faço o controle desse sistema, essa energia fluida que transforma a energia mecânica de novo, ela tem uma qualidade melhorada, ela tem características melhoradas e que podem desenvolver tanto muito mais força quanto muito mais velocidade e assim por diante. Tá? Na indústria, né, que vocês trabalham aí,
nas experiências que vocês trabalham de motor, tá? Motor elétrico, por exemplo. Qual que é a velocidade dos motores elétricos que vocês trabalham? Qual que é a velocidade máxima que vocês viram aí o motor desenvolvendo? Se eu pegar um motor simples, sem alterar nada, sem fazer nenhuma alteração, por exemplo, pegar um redutor de velocidade, né, que consegue reduzir a velocidade e aumentar o torque. Sem fazer isso, ou sem passar por um inversor de frequência, onde eu consigo fazer o controle de velocidade melhorado de um motor elétrico, um motor de 2 polos ele vai ter 3.600 RPM. Então, um motor 60 Hz, 2 polos vai ter 3.600 RPM. Não vai ter mais do que isso. Tá? Não vai ter mais do que isso. Um motor a combustão, um motor ali do carro, chega até, sei lá, 8.000 RPM, né? Quando entra nessa faixa, já está lá dentro daquela limite vermelho dele, onde ele já está super aquecendo, já está com uma transmissão muito alta de velocidade, 8.000 RPM. Um motor um motor rotativo aqui, de pneumática, motorzinho de dentista, tá? Em determinadas situações especiais, ele consegue chegar até 500.000 RPM. 500.000. E é só ar movimentando, tá? É só ar que está empurrando. É claro, é condição super especial, né? Em condição super especial, um motor a combustão, né, um motor de Fórmula 1, por exemplo, há umas, sei lá, 10 temporadas atrás, ele conseguia 19.000 RPM. Tá? Então, condições especiais. Um motor com ar sendo movimentado, um motor rotativo, consegue trabalhar com 500.000 RPM. Tá? Então, aquele motorzinho de dentista, ele é barulhento, ele faz aquele sonzinho, justamente porque a velocidade dele é muito alta. Ele não tem muito torque, mas ele tem muita velocidade para conseguir fazer o furo no dente. Para! Vai lá! Ô, pessoal, tá tudo bem aí? Alguém tá com o microfone ligado aí. Se precisar falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar. Mas se não estiver falando nada, tenta manter o microfone desligado, tá? Assim que vocês precisarem falar qualquer coisa, abre o microfone e fala. Faz muito bem para a aula que vocês participem aí, mas só tome cuidado se o microfone estiver aberto, ter outro barulho externo aí que de repente às vezes pode eu pensar que vocês estão querendo falar alguma outra coisa. Então um motor especial, vamos colocar assim, em uma condição especial, ele vai conseguir um valor de velocidade muito mais alto. Né? Um sistema de motor elétrico trabalha com velocidades altas, mas o sistema pneumático hidráulico consegue trabalhar com velocidades maiores. Um sistema de motor de atuador linear, né? Um pistão, um mecanismo. Esse é um exemplo que eu praticamente sempre faço. Vamos pensar num sistema hidráulico de pistão, né? Um sistema mais simples que tem. Um macaco hidráulico. Tá? Qualquer borracharia um pouquinho maior, aí, ou até mesmo as mais simples, às vezes tem lá aquele jacaré, né, que o pessoal aciona ali, faz a movimentação de um pistão hidráulico e ele levanta o carro. Tá? Um sistema desse, um macaco hidráulico parecido com esse, consegue levantar um caminhão com carga, para fazer a troca do pneu do caminhão. Quantas pessoas seriam necessárias para a gente conseguir levantar um caminhão? Quanto de força mecânica, quanto de força mecânica animal, vamos colocar assim, né? As pessoas ali acionando ali. Quanto de força manual a gente precisaria para levantar um caminhão com carga? E um macaco hidráulico com assim, um sistema bem simples consegue fazer o levantamento de força ali muito maior. Um caminhão com carga chega aí, sei lá, 15 toneladas, 20 toneladas com uma certa facilidade, e um macaco hidráulico pequeno, tá? Um sistema pequeno, mais ou menos desse tamanho aqui assim, consegue desenvolver uma força parecida com isso, né? Consegue levantar um sistema desse.
Então, o sistema pneumático hidráulico, ele traz vantagens de utilização, apesar do rendimento dele não ser o melhor, mas ele ainda traz um monte de benefícios com relação à força e à velocidade, à capacidade de trabalho. Vamos pensar da seguinte forma: compensa eu fazer todo esse sistema? Compensa eu ter esse desenvolvimento de energia? Por mais que seja um aumento, uma melhoria de velocidade ou de força, vale a pena eu trabalhar com o sistema pneumático e hidráulico? O que faz eu pensar que quando eu implemento o sistema pneumático e hidráulico na minha máquina, eu vou ter uma vantagem, eu vou ter uma melhora no meu processo de produção, eu vou ter uma melhora no meu sistema de transformação de energia, na capacidade da máquina de trabalhar. Vamos pensar da seguinte forma: antes de ser desenvolvido o sistema pneumático e hidráulico, a gente, assim, o ser humano, fazia tudo de forma mecânica, tá? Então tinha um sistema mecânico que resolvia, as máquinas a vapor ou algum outro tipo de coisa parecida com isso. Então os sistemas eram mecânicos, as soluções para os problemas eram todos mecânicos. Então, se a gente for pensar num probleminha bobo, tá, para a gente tentar resolver, né? Levantar um determinado peso, né? Eu acabei de citar o exemplo do macaco hidráulico. Então, vamos pensar nessa mesma linha. Vamos tentar resolver um problema de levantar uma certa carga numa altura. Se eu quiser fazer isso de forma mecânica, utilizar mecanismos, acionamentos mecânicos para resolver um determinado problema, eu posso pensar, por exemplo, numa plataforma que eu vou precisar levantar ela através do sistema mecânico. Então, eu tenho aqui um fuso e uma porca aqui ligada a esse fuso. Tá? Então, aqui a plataforma. Aqui o fuso. E quando esse sistema, esse fuso aqui gira num determinado sentido, a plataforma sobe, e quando ele gira no outro sentido, a plataforma desce. Eu consigo resolver o problema de levantar uma determinada carga através desse sistema. Se eu ligar um motor aqui de forma direta aqui nesse fuso, talvez fique muito rápido, né? A plataforma acione muito velozmente. E daí eu posso danificar o mecanismo que eu quero levantar. Então, eu utilizo, por exemplo, um redutor de velocidade. Um redutor de velocidade, e o redutor de velocidade faz o acionamento do fuso. Tá? E daí, ligado nesse redutor de velocidade, eu tenho o meu motor. O meu motor. Esse motor está interligado aqui no redutor. Tá? Esse motor faz o acionamento do redutor, o redutor gira o fuso num sentido, a plataforma sobe, gira no outro, a plataforma desce. Então eu preciso alimentar esse motor. Eu vou trazer um quadro de energia. E a alimentação da rede elétrica. Então tem a rede elétrica, um quadro para comandar o motor, fazer com que o motor gire num sentido ou gire no outro. Assim que ele gira num sentido no outro, o redutor é acionado, gira o fuso e o fuso movimenta a plataforma. Tá? Resolvo, digamos assim, o problema que eu tenho num determinado setor para levantar peso, tá? E conseguir fazer com que esse peso substitua aí o trabalho manual, né, de levantar uma determinada carga. Se eu precisar fazer essa mesma solução de problema num outro setor, eu vou ter que copiar praticamente tudo isso aqui de novo. É muito difícil eu conseguir utilizar esse mesmo motor para acionar um outro redutor. De certa forma, até dá. Vamos pensar que esse motor aqui está acionando através de correia esse redutor aqui. Então tem uma polia aqui
No motor também tem uma polia. Então, o motor aciona esse redutor aqui através de um sistema de polia. Correia e polia. Então, se eu pegar um outro redutor aqui, com o fuso e tal, com uma correia, basta eu ter um outro canal aqui nessa polia, eu ligo uma outra correia e faço com que esse sistema de polias e correias aqui funcione, acione 2 redutores ao mesmo tempo. Não é uma coisa correta de se fazer, mas dá, tá? Dá para fazer. Não é correto porque eu vou ter a distribuição do mesmo força de um motor, então eu vou precisar de repente de um motor um pouco maior, mas esse nem é tanto o principal problema. O principal problema é que quando eu acionar esse motor, as duas plataformas aqui vão ser acionadas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer um acionamento desse motor aqui e gerar só só esse redutor para fazer a movimentação dessa plataforma, ou só esse redutor e acionar só essa plataforma. A não ser que eu tenha aqui algum sistema de embreagem. Tá? Desliga essa correia, aciona só essa, desliga essa correia, aciona só essa. Mas daí eu também já estou dificultando muito esse sistema, né? Já estou complicando muito. Então, dá para fazer, mas não é uma boa solução. Se eu precisar resolver esse problema de levantar a carga, de levantar o peso em um outro setor, uma outra área dentro da indústria, eu vou ter que basicamente repetir tudo isso aqui. Tá? Basicamente, vou ter que ter outra rede elétrica, outro quadro, um outro motor, esse motor ligado com um outro redutor e esse redutor fazendo o acionamento da plataforma. Então, eu vou ter que ter vários desses para resolver problemas diferentes em setores diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem de assim uma vantagem absurda em sistema de pneumática hidráulica. Eu vou deixar esse desenho aqui para a gente verificar como que funciona o sistema de pneumática e hidráulica, só para a gente fazer uma comparação. O que eu vou precisar para fazer um sistema parecido com esse, de levantar uma carga? Só que utilizando um sistema pneumático ou hidráulico. Então eu vou colocar aqui a plataforma. Então, plataforma, um pistão. Isso aqui é um sistema de controle de válvulas. Tá? Esse aqui é um sistema de controle de válvulas. Essas válvulas vão estar ligadas no reservatório. Vamos aqui, reservatório. No reservatório eu vou precisar fazer a compressão de ar. Então esse aqui é o compressor. Tenho o motor aqui. Tenho também o quadro de energia para controlar o motor. E a rede. Então, nesse sistema aqui, eu vou ter muito mais componentes. Eu tenho a rede, que é igual. Eu vou ter o quadro de energia aqui, que é, de certa forma, parecido com esse. Talvez um pouco mais simples, mas parecido com esse. O motor, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Um motor elétrico. Só que aqui eu tenho o compressor, o reservatório, o sistema de válvulas e o pistão para levantar a plataforma. Sendo que aqui, depois do motor, eu só tenho o redutor e a plataforma, praticamente. Então aqui eu tenho mais componentes, muito mais caros ainda.
Só que, quando eu precisar fazer levantamento de peso, controlar essa plataforma aqui, eu vou acionar essas válvulas e ela levanta esse pistão. Se eu precisar resolver esse problema de levantar um determinado peso num outro setor, eu vou fazer a plataforma, o pistão, o controle de válvulas e eu ligo aqui direto. Preciso fazer isso em outro setor. Sistema de controle de válvulas, o pistão e a plataforma. Essa é uma das outras grandes vantagens que a gente tem num sistema pneumático hidráulico. Eu tenho uma só fonte de geração, né, vamos colocar assim, geração de energia pneumática hidráulica, né? A gente gera a energia pneumática hidráulica e ela consegue distribuir para vários pontos diferentes. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, do sistema da empresa, às vezes um compressor consegue alimentar o setor inteiro, às vezes a planta inteira da indústria. Às vezes precisa de mais, né, óbvio. Mas dependendo do tamanho do compressor, do sistema de reservatório de ar, você consegue abastecer muitas máquinas. E essas muitas máquinas, cada uma vai trabalhar de forma independente. Eu não tenho da mesma forma aqui um motor aqui que depende de... Tudo que está ligado depois dele depende do funcionamento desse motor. Não. Esse motor aqui é totalmente independente. Se a gente pressiona uma quantidade de ar aqui, esse ar vai ser utilizado depois, esse motor pode ser até desligado. Inclusive, muitos sistemas de compressão de ar fica parado boa parte do dia, porque ele acumula o ar dentro do reservatório e fica lá armazenado o ar. E vai ser utilizado depois pelos outros mecanismos. Então, eu tenho uma central de geração de ar e vários pontos descentralizados, ou seja, independentes, cada um tocando a própria vida, tá? De forma independente. Então, nessa característica, esse sistema pneumático hidráulico, ele compensa bastante. Ele funciona com um nível de qualidade, de certa forma, até muito superior ao sistema mecânico, tá? Porque o sistema mecânico, ele pode ter uma central grande de energia, consegue transmitir muita energia, mas fisicamente ele precisa de muito outros recursos para conseguir resolver problemas separados. A gente tem vários exemplos de máquinas, até mais antigas, que resolvem um monte de problema mecânico, de forma mecânica, de acionar sistemas de forma independente. Mas são muito mais complexos, são muito mais difíceis e são muito mais travados. Esses aqui são bem mais independentes, resolvem o problema de forma muito mais simples, muito mais fácil. A única questão é que eles são muito mais caros, tá? E tem um rendimento um pouco inferior. Tá? Então, na comparação de sistemas mecânicos com sistemas pneumáticos e hidráulicos, a gente tem grandes vantagens em um e grandes vantagens nos outros. A gente precisa, digamos assim, balancear as coisas. Tá? Só que quando a gente fala do sistema pneumático junto com o sistema elétrico, né, um sistema eletropneumático, um sistema controlado através das válvulas, mas através de eletroválvulas, aí a gente dá um outro passo, que é a possibilidade de utilizar sistemas de redes e circuitos eletrônicos e tal, e aí a gente consegue melhorar ainda mais esse sistema, ter uma central, às vezes, elétrica, que controla todas essas válvulas aqui, e aí a gente consegue dar um outro passo no sistema de automação. Tá? Então, esse é um grande motivo desse sistema pneumático hidráulico compensar, dele ser muito utilizado hoje em dia, de ser amplamente utilizado dentro da robótica, dentro das máquinas automáticas, né, máquinas que foram automatizadas, justamente porque ele não precisa estar ligado de forma direta à central. A central trabalha de forma independente de cada uma das células, né, à parte. E às vezes uma central ou algumas centrais elétricas podem controlar
de forma à distância, de forma remota, de forma individual, cada um desses sistemas, e a gente tem um resultado muito rápido, muito bem desenvolvido desses sistemas. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Alguém quer adicionar